a tosse é o sintoma mais precoce, né? Por isso eu vou frisar mais uma vez. Alguém que está tendo tosse, principalmente se for uma tosse há mais de 3 semanas, tem que ser analisado por um médico, porque isso é o sinal de uma agressão ao sistema respiratório. E essa agressão deve ser identificada para tentarmos controlar o mais precocemente possível, né? Evitar que isso progrida. Então, tosse há mais de 3 semanas, como nós todos sabemos já pela campanha que a mídia faz, isso está sempre sendo lembrado, né, pelos profissionais de mídia. Tosse há mais de 3 semanas, uma das causas que tem que ser excluída é tuberculose pulmonar, né? Pois é, a gente está vendo aí pelas campanhas que a tuberculose, que há muito tempo parece que não acontecia, parece que agora voltou e com uma força muito grande. Como é essa questão do aparecimento, o reaparecimento da tuberculose, doutor? A tuberculose, Onaide, ela é uma doença que acompanha a humanidade há milhares de anos. O agente causador, né, que é a micobactéria, ela é extremamente resistente e extremamente bem adaptada ao ambiente. Eu arriscaria dizer para você que provavelmente a humanidade vai ter que conviver com esse bacilo pelo resto da sua história, porque ele é extremamente competente no sentido de evitar a sua destruição total. Nós, aqui no Brasil, nós tínhamos um quadro relativamente controlado, até que com a epidemia da AIDS, pela imunossupressão que as pessoas com a doença apresentam, a epidemia da tuberculose ela voltou com muita força, né? Na verdade, assim, em termos de dados nacionais, o Brasil tem tido algum sucesso no sentido de diminuir os novos casos da doença em relação a percentuais comparado com outros países em desenvolvimento. O Brasil ainda está no grupo dos países onde existe uma maior prevalência de tuberculose, mas na verdade os dados que nós temos obtido nos últimos anos têm mostrado uma relativa diminuição. O que nos preocupa no momento é o aumento da tuberculose resistente, porque pior que a tuberculose como a gente conhece é a tuberculose resistente. O que leva a tuberculose resistente? Geralmente a tuberculose resistente é devido ao abandono do tratamento. Porque assim que se diagnostica um novo caso de tuberculose, imediatamente se inicia um esquema de antibióticos, né? Inclusive, agora em outubro houve uma mudança, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia sugeriu e o Ministério da Saúde acatou, e houve uma mudança no tratamento da tuberculose. Até outubro agora de 2009, nós usávamos uma associação de 3 antibióticos por 2 meses, e depois existiu uma redução disso, mas persistiu o tratamento por 6 meses. O tratamento continua por 6 meses agora, só que na verdade no início agora são 4 antibióticos. Por quê? Estava havendo um aumento de resistência nesses casos novos de bacilos, a pessoa já com bacilos resistentes. Por quê? Pela falha no tratamento, onde infelizmente muitas pessoas abandonam o tratamento antes de terminar os 6 meses de tratamento. Então esse é o grande problema da tuberculose hoje. Na verdade não é tanto o aumento de novos casos, mas é o bacilo ficando mais resistente aos antibióticos. Esse é o maior problema. E é realmente uma coisa muito grave, não é? Bem, mas tem a vacina de tuberculose. A criança, quando é recém-nascida, ela pode vacinar? Exatamente. A criança ela recebe já de início a vacina que é a BCG, né? Só que a vacina, as vacinas de um modo geral, elas funcionam muito bem para processos virais, né? Para vírus a vacina é ótima. Por exemplo, a varíola foi erradicada, né, com a vacina, é vírus. A poliomielite, né, paralisia infantil, no Brasil ela praticamente está erradicada no Brasil, né? Nós temos que tomar cuidado porque temos países vizinhos onde existe a doença. Por isso continuamos vacinando. Agora, a tuberculose, ela não é vírus, é uma bactéria e uma bactéria especial. A gente até chama ela micobactéria, é uma bactéria muito resistente. Então, a vacina para tuberculose que existe, ela é efetiva para evitar casos graves de tuberculose, mas ela, infelizmente, ela não consegue evitar. Ela é boa, é eficiente, mas ela não consegue evitar totalmente a tuberculose. Evita os casos mais graves, na verdade. Então, o cuidado com tosses longas e tudo é muito importante.
a visita, a consulta ao médico pneumologista. Perfeitamente. Vou lembrar ainda que existem outras doenças, né? Uma delas que também nos preocupa muito é o câncer de pulmão, onde o primeiro sintoma pode ser tosse. Observar a questão, como a gente falou em tosse produtiva, né? A tosse onde existe eliminação de secreção, sempre observar as características dessa secreção, principalmente se existe a presença de sangue. Então a presença de sangue sempre deve ser um sinal de alerta. Se na tosse, geralmente a gente sempre deveria procurar um profissional de saúde. Se houver presença de sangue, então deve ser um alerta. Não que sempre que haja a presença de sangue vai ser uma doença grave. Não é isso. Mas sempre que houver a presença de sangue, nós temos que nos preocupar mais ainda, porque pode ser um sinal de uma doença mais grave. Bem, e agora eu gostaria de perguntar ao Dr. Evandro, que eu sei que é um conselho de todos os médicos, mas principalmente os médicos pneumologistas, a respeito do tabagismo. O tabagismo é realmente uma entrada de doença para o organismo, né? Existe na rede pública tratamento para a pessoa deixar o cigarro? Não só na rede pública, mas existe um tratamento para a pessoa conseguir deixar o cigarro? Perfeitamente, Naide. Hoje em dia mudou muito a visão que nós profissionais de saúde temos do tabagista, porque o tabagista ele tem que ser entendido hoje, né, como um dependente químico. O cigarro ele é legalizado para maiores de 18 anos no Brasil, né? É legal, você pode... Mas é uma droga. Mas é uma droga, exatamente. É uma droga e causa dependência química. Então, o tabagista ele tem que ser, na abordagem, né, ao paciente tabagista que tem dificuldades, principalmente em abandonar o vício da nicotina, nós temos que tratar isso como uma dependência química. Então, existe hoje uma abordagem multiprofissional e uma abordagem que melhorou muito em relação aos anos anteriores, onde antigamente simplesmente se dizia: você fuma porque você quer, então pare de fumar, né? Simplesmente pare de fumar e acabou, né? Não, hoje em dia nós temos uma abordagem que nós chamamos de abordagem cognitivo-comportamental, onde nós conseguimos identificar quais são os problemas, em que fase que esse tabagista está, em que fase que ele se encontra em relação ao seu hábito tabágico, identificamos os problemas e atacamos diretamente esses problemas. Hoje em dia existem medicamentos onde melhora muito essa questão do controle ao tabagista, né? Esses medicamentos têm que ser prescritos por profissionais de saúde, e existe hoje na saúde pública, na rede pública, existem programas de controle ao tabagismo que inclusive liberam gratuitamente algumas dessas medicações. Então isso evoluiu muito nos últimos anos. Hoje em dia a abordagem melhorou muito e facilita muito, principalmente a questão da abstinência, né? Quando a pessoa está parando de fumar, o maior problema que ela enfrenta é a abstinência. Quando ela para de receber aquela droga que ela estava acostumada, ela tem muitos sintomas, e esses sintomas muitas vezes são bastante desagradáveis, né? E isso geralmente faz com que ela volte a fumar. Então hoje a gente ataca principalmente essa questão da abstinência. As medicações diminuem muito a abstinência e tornam mais suportável esse momento de transição, né, de parar de fumar. Pois é, olha aí, quem quiser deixar de fumar, procure um médico pneumologista, que ele vai dar todos os passos, vai fazer todo o encaminhamento para que essa pessoa realmente consiga deixar o cigarro. Naide, com certeza, hoje ninguém mais tem dúvida que o principal fator que alguém pode fazer pela sua saúde, não existe outra coisa que dê mais resultado para melhorar a saúde do que parar de fumar. O cigarro é o principal fator para doença e morte em pessoas numa idade ativa, né? Numa idade onde a pessoa está trabalhando. A pior coisa que pode acontecer para essa pessoa é fumar, né? Então, se ela deixar de fumar, essa é a principal atitude que vai fazer ela ter mais qualidade de vida, ter mais qualidade de vida, ter mais qualidade. Falamos com o Dr. Evandro Alencar. Dr. Evandro Alencar é médico pneumologista e nos deu o prazer de estar aqui, a honra de estar aqui falando com tanta propriedade. Prazer foi todo meu. Muito obrigado pela oportunidade de trazer mais esclarecimentos aí aos nossos telespectadores, né? E eu agradeço imensamente a oportunidade, foi um prazer. Pois é, nós vamos tê-lo aqui mais vezes, hein? Muito obrigado. O doutor Evandro Alencar, médico pneumologista, com certeza trouxe informações para você aí muito importantes para todos nós. E um alerta: você
pode deixar de fumar. Procure um médico pneumologista. Ele vai te dar todas as dicas para você ter qualidade de vida e conseguir deixar de fumar de uma forma mais fácil.